Olha, a Covid-19 ela foi um acelerador digital e um acelerador do home office. Então, o que que acontece? As empresas precisavam continuar sobrevivendo, caminharam para a tecnologia para resolver as coisas à distância, uma vez que as pessoas foram encarceradas nas suas casas, com ou sem motivo, não importa se os governos estão certos ou estão errados, isso é fato, elas tiveram que ficar presas lá. Alguns lugares de uma maneira mais bruta, outros mais negociada, mas não importa, isso forçou as empresas a terem que aceitar essa situação, até por uma questão também de precaução do ponto de vista de saúde das pessoas, né? Só que uma turma gostou disso, e a maioria das pessoas dessa turma que gostou, elas não querem voltar para o pro presencial. Então, hoje, o grande dilema que a gente vive do ponto de vista de cultura é que as pessoas elas estão com dificuldade do presencial, enquanto uma outra parte sente a necessidade relacional. Então, nós temos duas frentes aí humanas, que é o grande desafio das organizações, é trazer as pessoas de volta para o ambiente, e enquanto muitos não querem voltar de jeito nenhum. Você fala que vai voltar, a pessoa pede para sair. Mas por que que as empresas estão querendo que as pessoas voltem? Em alguns casos, realmente é necessário. Tem muita gente que encostou, tem muita gente que não produz mais como produzia antes. E isso é fato. Se as pessoas em casa estivessem produzindo em alto valor, é pouco provável que as empresas quisessem fazer esse movimento de uma maneira tão, vamos dizer, acentuada como estão fazendo. Mas o que acontece é que as pessoas estão relaxando. Então, para você ter um trabalho em casa e não ter o presencial, você tem que ter um nível de maturidade profissional incrível, para você não ser questionado. E um outro fator é você também entender que você tem que ter uma ética, porque tem muita gente fazendo trabalhos paralelos. Então, ou seja, você recebe um valor onde você está dedicando a um negócio, uma empresa, e você está fazendo por fora. E um monte de gente começou a fazer esse tipo de trabalho. E, inevitavelmente, a produção vai cair. Então, ou seja, aí as empresas começam a trazer todo mundo. E, óbvio, nesse trazer todo mundo, você vai trazer a malandragem e vai trazer as pessoas corretas que estão produzindo bem. E essas pessoas não ficam satisfeitas em ter que vir para o presencial, sendo que eu quero trabalhar na praia, eu quero trabalhar em casa, o importante é que eu vou produzir. E isso é talvez seja um dos desafios que a Covid trouxe. Teve um outro fator muito importante, que a Covid ela trouxe um medo muito grande. E aí a responsabilidade principal disso vieram, infelizmente, das grandes e velhas, vamos dizer, mídias, que ao invés de trazer um nível de precaução, eles trouxeram um medo. Fizeram um trabalho de medo na população muito forte. Afinal de contas, os jornais, quanto mais medo as pessoas têm, mais os jornais vendem. Não é? Então a gente vende notícia ruim, a gente já sabe disso. Então a velha mídia, ela infelizmente fez esse trabalho em diversos países, não só no Brasil. Este medo, ele entrou no inconsciente coletivo das pessoas. Você pode ver hoje, até hoje, tem gente que você está numa fila, a pessoa espirrou, um monte de gente vai embora e afasta. Eu vi isso num supermercado outro dia. A pessoa fez tinha, a mãe falou, não quero ficar aqui não, tem um Covid e tal. Eu falei, ué, vem cá, não está em época de Covid. Não, para mim isso é Covid. Você vê, isso é um trauma. Isso é um trauma do Covid. Um monte de gente ainda está traumatizada. Com doença, está traumatizada com relacionamento. Muitas pessoas estão traumatizadas por uma série de fatores originários do medo. Perderam, às vezes, pessoas também. Então, qual que é um grande desafio cultural das empresas? Resgatar a saúde emocional das pessoas. Muitas pessoas estão esgotadas até hoje, mesmo depois que passou a pandemia. Então, o resgate da saúde emocional, da capacidade que as pessoas têm de entrar em equilíbrio, em paz interna com elas mesmas, é uma matéria importante nas organizações. Trazer a paz interna. E isso torna as pessoas melhores, mais, vamos dizer, produtivas e mais felizes. E muitas empresas não estão sabendo até como fazer isso, mas é uma iniciativa extremamente importante.